Boa tarde, pessoal. Então, já começando o nosso primeiro assunto, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar das grandezas físicas, tá bom? Galera, qualquer número que é utilizado para descrever quantitativamente um fenômeno denomina-se grandeza física, tá certo? Por exemplo, o campo elétrico. Um campo elétrico, por exemplo, de 45 newton por coulomb. Então vocês vejam que o campo elétrico, que é um exemplo de grandeza física que eu estou dizendo para vocês, ele está sendo quantizado através de um número que eu coloquei para vocês aqui como um número qualquer, 45. Então, se essa grandeza é um fenômeno físico, tá certo? E se um fenômeno ele é físico e ele pode ser quantizado, a gente denomina que essa grandeza ela é uma grandeza física. E vocês vejam que o campo elétrico, que é o exemplo que eu disse para vocês, sempre o número que representa a quantidade daquela grandeza, ele é sempre seguido de uma unidade. Cada grandeza física, pessoal, toda e qualquer grandeza física, ele é um número que quantiza aquela grandeza seguido de uma unidade, tá certo? Por exemplo, você não pode chegar e dizer que um campo elétrico é apenas 45. Você não pode dizer, professor, o campo elétrico é 45. 45 o quê? Então, pessoal, que já fique bem claro, isso eu considero errado. Eu já tiro metade de uma questão, por exemplo. Professor, por quê? O seguinte, pessoal, quando vocês vão numa panificadora, por exemplo, vocês chegam para a atendente e falam com ela, moça, me dê 3. Aí ela vai ter que falar para você, meu amigo, você quer 3 o quê? Você quer 3 pães? Você quer 3 litros de leite? Você quer 3 quilos de açúcar? Você quer 3 quilos de farinha? Entendeu? Então sempre um número é seguido de uma unidade para que tenha sentido completo uma frase, pessoal. Você nunca pode dizer, chegar para uma determinada pessoa, qual é a velocidade do carro que tu tava? A velocidade do meu carro que eu estava era de 30. Mas 30 o quê? 30 quilômetros por hora, 30 metros por segundo, 30 centímetros por hora. Então veja, pessoal, que a unidade ela é fundamental para que uma grandeza tenha sentido completo, tá bom? Então, vamos fazer um acordo? A partir de hoje, todos os alunos que vão escrever uma grandeza física têm por obrigação de colocar a unidade para que tenha sentido completo. A aceleração do meu carro que eu estava era de 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. A unidade, pessoal, é essencial para que se tenha sentido físico. Tá bom? Então, só para recapitular, eu tenho aqui o fenômeno físico, por exemplo, a aceleração. Eu tenho um número que representa, que quantiza a grandeza física, que no caso é a aceleração, e seguido de uma unidade que representa a grandeza, que nesse caso é metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos colocar outro exemplo. Campo elétrico. O campo elétrico, ele é uma grandeza. Vou colocar aqui um campo elétrico de 5 newton por coulomb, tá bom? O campo elétrico é o fenômeno físico. O 5 é o número que representa aquela grandeza. E newton por coulomb é a unidade que representa a grandeza física. Mas, pessoal, mesmo assim, a grandeza campo elétrico ela está caracterizada de forma incompleta. Por quê, professor? Vamos já ver. Por que isso aqui acontece? Pessoal, a grandeza física ela é dividida em dois tipos de grandeza. Ela pode ser escalar e pode ser vetorial. O que é uma grandeza escalar, pessoal? Uma grandeza escalar é quando eu tenho um fenômeno físico representado pelo valor numérico seguido de uma unidade de medida.
Como, por exemplo, temperatura. A temperatura ambiente de Picos é de aproximadamente 35 graus Celsius. A temperatura de Teresina é de aproximadamente 38 graus Celsius. Então veja que temperatura é um número seguido de sua unidade, fica perfeitamente caracterizado. Outro tipo de grandeza escalar, a massa. Moça, me dê 5 quilos de farinha. O número seguido de sua unidade fica perfeitamente caracterizado. No caso aqui, a massa. Outra grandeza escalar é energia. Energia o meu fogo está... O fogo de uma determinada brasa libera uma quantidade de energia de 100 joules. Digamos que seja verdade, 100 joules. Então veja que o número seguido de uma unidade fica perfeitamente caracterizado. E quando isso acontece, isso é uma grandeza escalar. Já, pessoal, numa grandeza vetorial, isso não é verdade. Em uma grandeza vetorial, além do número seguido de sua unidade, ele precisa de quê? Precisa ter a ideia de direção e saber o que é sentido, além do valor numérico seguido de uma unidade de medida. A grandeza escalar, ela precisa apenas do valor numérico e da unidade de medida. Já a grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade de medida, ela fica completamente caracterizada quando eu digo que a direção e o sentido. Lembra que eu falei para vocês? Um campo elétrico igual a 5 newton por coulomb, do jeito que está sendo representado aqui, ela está incompleta. Por quê? Porque campo elétrico ela é uma grandeza vetorial. Além do número que representa a grandeza e da unidade de medida, eu preciso de direção e sentido. Só que isso, pessoal, eu vou entrar em mais detalhes quando a gente estiver estudando vetores. Mas o que eu quero que vocês saibam, certo? De forma imediata, é a definição de grandeza vetorial, que além do valor numérico e da unidade de medida, ela precisa de direção e sentido. Outra coisa, pessoal, que vocês vão encontrar no livro isso daí, é que esse valor numérico seguido de uma unidade de medida também é um módulo. É um módulo da grandeza física. A grandeza escalar, ela apresenta apenas o quê? Módulo. Tá certo? Módulo, pessoal, é um número que representa a grandeza. Tá certo? E ela tem que ter uma unidade de medida. Isso é um módulo. O módulo é um número. E já na grandeza vetorial, além do módulo, precisa de direção e sentido. Eu tenho aqui alguns exemplos de grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Aceleração é uma grandeza vetorial. Força também é uma grandeza vetorial. Ou seja, além do módulo, essas grandezas que eu listei para vocês precisam de direção e sentido. Agora, pessoal, nós temos alguns casos em que as grandezas elas são adimensionais, ou seja, que não precisa de unidade de medida. É o coeficiente de atrito. A gente sabe que o μ, que é o coeficiente de atrito, que nós vamos estudar nessa disciplina de física básica, o μ, o coeficiente de atrito de 0,2. Ele não tem unidade. Ele só tem um número que representa o coeficiente de atrito. Tá certo? Eu tenho um coeficiente de atrito estático, tá certo? Igual a 0,7. Veja que não tem a unidade, ele não existe unidade. Se não tem unidade, a grandeza é dimensional. Eu tenho um coeficiente de atrito dinâmico aqui igual a 0,5 em uma determinada estrada. Não tem unidade de medida. Quando não tem unidade de medida, essa grandeza é uma grandeza adimensional. Tá bom? Então, só fazendo uma recapitulação. A grandeza física ela pode ser dividida em grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar ela apresenta apenas módulo, seguido de uma unidade de medida. Já a grandeza vetorial, além do módulo e da unidade de medida, precisa de direção e sentido.
Direção pode ser horizontal, vertical, sentido para a direita, para a esquerda. Só que em mais detalhes eu vou entrar quando nós estivermos estudando vetores. E grandeza adimensional, pessoal, são aquelas grandezas que não possuem unidade. Galera, agora nós vamos partir para transformações de medidas. Várias pessoas, vários alunos mesmo, já terminando o curso, tem uma dificuldade muito grande de transformar medida. Pessoal, e isso é crucial, isso é essencial no entendimento de física, tá bom? Vamos lá para vocês entenderem algumas coisas. No Brasil, pessoal, o sistema de unidade oficial é o Sistema Internacional de Medidas, é o Sistema Internacional, SI, tá certo? Ou, tá certo? A gente chama de MKS. O SI é a mesma coisa de MKS. Por que MKS? MKS é o seguinte, pessoal. Por quê? Porque o meu comprimento está em metros, a minha massa está em quilos e o meu tempo está em segundos, que são as mesmas unidades do sistema internacional utilizado mundialmente. Tá bom? Aqui, ó, o meu comprimento no SI está em metros, a massa tem que estar em quilos, o tempo tem que estar em segundos, por isso que é o MKS. Corrente elétrica, ampere. Temperatura pode estar em Kelvin, mas aqui no Brasil a gente utiliza também graus Celsius. A quantidade de matéria, que é mol, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nesse quesito aqui, nesse ponto, eu quero que vocês saibam que as unidades do SI é o mesmo do sistema MKS. Comprimento em metros, massa em quilos e tempo em segundos. Beleza, professor, o comprimento tem que estar em metros. Mas como é que eu faço essas transformações? Vamos lá. Galerinha, aqui eu tenho os múltiplos do metro. Aqui eu tenho os múltiplos do metro. E aqui eu tenho os submúltiplos do metro. Quem são os múltiplos? Quilômetros, hectômetros, decâmetros. Quem são os submúltiplos? Decímetros, centímetros e o milímetros. E nós temos aqui a medida padrão, que é o quê? O metro. Pessoal, todas as vezes que eu vou para a minha direita, eu multiplico. E todas as vezes que eu volto para a minha esquerda, tá certo? Eu divido. Como assim, professor? Olha para cá. Exemplo. Eu quero transformar 5 quilômetros, eu quero transformar para metros. Como é que eu faço? Ó, veja que eu estou em quilômetros. Eu quero ir para metros. Eu estou indo para a minha direita ou para a minha esquerda? Para a minha direita, então eu multiplico. Eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 10, multiplico por 10 de novo, e depois eu multiplico por 10. Eu paro aqui porque eu quero transformar para metros. Multiplicar por 10 3 vezes, pessoal, é como se fosse multiplicar por 1000. Então eu sei que 5 quilômetros equivale a 5.000 metros. Tá certo? Mas, professor, agora eu estou em centímetros. Por exemplo, eu quero transformar 50 centímetros. E eu quero transformar para hectômetros. Eu tenho 50 centímetros e eu quero transformar para hectômetros. Como é que eu faço? Pessoal, centímetros está aqui, ó. Centímetros está aqui. Eu quero transformar para hectômetros. Veja que eu estou voltando, ó. Se eu estou voltando, pessoal, eu vou dividir. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10, depois por 10 de novo, depois por 10 de novo e depois por 10 de novo. Ou seja, eu vou pegar os 50, tá bom? E vou dividir por 10 elevado a quanto? 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Vou dividir por 50 vezes 10 elevado a 4. E quanto é que é 50 dividido por 10 elevado a 4? Eu sei que 50 é 5 vezes 10, dividido por 10 elevado a 4. Então aqui eu tenho potência de base 10, ó. Então aqui fica 5 vezes 10 elevado a quanto? Está dividindo, eu subtraio. 1 menos 4, menos 3. Não esqueçam de colocar a unidade, hectômetros. Então eu sei que 50 centímetros
equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 3 hectômetros.